IBTV News de hoje eu converso com o professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro e da PUC Minas, Raimundo de Souza. Obrigada, professor, por vir até aqui no estúdio. Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Professor, nós vamos falar sobre economia. E os números assustam a população do estado, do país e as notícias também. Sim. É realmente para ficar assustado ou não? Olha, as notícias mais recentes, elas compõem um quadro difícil da gente decifrar, porque alguns sinais são positivos, enquanto outros continuam sendo negativos e assustadores. Do lado positivo, os dados do mercado de trabalho trouxeram informações de que, em relação ao que aconteceu desde 2014, o primeiro semestre de 2019 pode ser considerado como relativamente melhor. Né? A geração de empregos que é contabilizada pelo Ministério da Economia através de um cadastro feito junto às empresas, que chama Cadastro Geral de Emprego, Empregados e Desempregados, mostrou que a criação de postos de trabalho no primeiro semestre foi bastante superior à que estava acontecendo desde 2014. Também do mercado de trabalho, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita pelo IBGE, junto às famílias, mostrou que em relação ao ano passado houve uma redução um pouco mais significativa da taxa de desemprego, de desocupação. Essas são informações boas e positivas, porque indicam que as famílias podem começar a respirar e a pensar em voltar a consumir, o que é relevante para que a economia possa se recuperar. Agora, por outro lado, a produção industrial continua apresentando resultados mensais consecutivos e negativos. A pesquisa industrial mensal do IBGE, feita junto com as empresas do setor, identificou agora em junho, que é o último dado disponível, novamente uma queda da produção industrial, o que é muito preocupante. Mas o que eu acho que é mais importante de destacar é que o que você se referiu a esse clima de falta de confiança e de perspectiva não está tanto relacionado com o passado mais recente. Se a gente for pensar do início de 2017 para hoje, a gente tem aí já 2 anos e meio que a economia ela passa por um processo de recuperação que é muito lento. Não é normal que seja tão lento assim, mas já são 2 anos e meio em que a economia deixou de piorar de maneira significativa. O problema é que o que aconteceu antes a gente pode classificar quase como um evento catastrófico, algo que acontece com muita raridade, com a intensidade que aconteceu, 2014, 2015, 2016 particularmente, esses 2 anos, 2015 e 2016, foram um período de queda da atividade econômica, da diminuição da produção de renda, de nova riqueza pela economia, com uma destruição assombrosa de postos de trabalho que deixou um cenário de apocalíptico, eu diria que apocalíptico. Então, recuperar a partir desse fundo do poço, de maneira tão lenta, traz ansiedade para a população, é normal que seja assim. Mas nós podemos assegurar que, embora a situação seja muito ruim, já fazem 2 anos e meio que deixou de piorar de maneira significativa. Então, olhando por esse lado, a gente tem uma possibilidade de que no futuro, já no ano que vem talvez, a situação da economia possa ser um pouco melhor. E esse susto ele está sendo comprovado em números, né? Porque a taxa de emissão de passaportes aumentou e a população realmente está buscando algo no exterior. Como fica essa situação para o Brasil? A resposta das pessoas, né, especialmente essa decisão tão complicada, né, de deixar terra local, né, laços familiares, de amizade, são decisões que não são tomadas exatamente de uma hora para outra, né? Então isso tem uma defasagem. Foi preciso que a situação se tornasse muito crítica para levar
induzir esse movimento. Da mesma forma, é preciso que a situação de fato demonstre de que melhorou e que vai continuar melhorando de maneira significativa para que as pessoas voltem a ter confiança no futuro e esse movimento que foi identificado se interrompa, né? As pessoas voltem a apostar e acreditar na criação de empregos, de empresas, né, aqui no Brasil, nas cidades brasileiras. Você associa que essa situação das pessoas estarem repensando e deixar esses laços para trás, ela está ligada pura e exclusivamente a uma situação financeira ou essa segregação? A nossa última eleição ela mostrou isso, que a população estava muito dividida, né? E criou assim uma demonização de esquerda e direita e brigas assustadoras. Você acredita que essa decisão de não estar aqui mais, ela pode estar realmente ligada aos números, porque é difícil, né? Você se manter em um país que não está com a economia aquecida, ou não? Isso também faz parte do nosso processo político. Você tocou num tema muito complexo, que é a relação da política com a economia. No que a gente observa no caso brasileiro recente, houve uma contaminação muito clara, né? Como há muito tempo não acontecia, da economia ser contaminada pela deterioração do ambiente político. Uma parte, pelo menos, da crise econômica que a gente observou, ela é derivada disso. É indiscutível que tem essa relação. E talvez esse também seja a maior nuvem que paira ainda sobre a cabeça dos brasileiros com relação ao futuro. Nós temos, claramente, pelo menos desde 2016, medidas na área da política econômica que foram encaminhadas no sentido correto e que podem começar a apresentar resultados, mas fica muito difícil, né, da gente pensar que a reforma da Previdência, por exemplo, né, que acabou apresentando uma solução de compromisso muito interessante entre a proposta original, que era muito dura do ponto de vista social, e o filtro que o Congresso conseguiu colocar, preservando vários direitos importantes para a parcela da população mais vulnerável. A reforma da Previdência, ela, sem dúvida, é uma pré-condição para que possa haver uma retomada do crescimento. Mas o fato de que o cargo público mais importante do país esteja sendo, no momento, ocupado por uma pessoa que não mede, né, as suas palavras, as suas ações e atitudes e o impacto do que diz, né, na conformação desse ambiente político, sem dúvida nenhuma, aí nós temos um problema. Porque é necessário que o presidente da República atue como apaziguador. Sim. E na medida em que a gente tem uma reprodução de um ambiente de campanha eleitoral, né, no momento em que agora é de trabalhar e de colocar em prática as ações do governo, com certeza isso não ajuda. E o nosso país precisa de se encaminhar para uma estratégia construtiva para o futuro. Nesse contexto também de decisões presidenciais, está se falando agora em estreitar os laços economicamente com os Estados Unidos. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, não é um consenso entre os economistas, mas a minha perspectiva é que a abertura comercial é um elemento importante do processo de desenvolvimento econômico dos países atrasados. De uma maneira geral, as ações que estão sendo tomadas na esfera da política econômica nos últimos anos, elas estão encaminhadas na direção correta. Uma boa parte da equipe econômica do atual Ministério da Economia, ela é inclusive herdada do período anterior, e são bons técnicos. E muitas coisas que já vinham sendo adotadas anteriormente, agora frutificam, como o acordo com a União Europeia, que está agora na sua etapa inicial, né, mas que, né, sem dúvida nenhuma, um grande passo já foi dado. Se não me engano, hoje saiu uma notícia também
de que as importações de bens de capital e de software, elas terão as suas tarifas zeradas. Isso, de uma maneira geral, é muito positivo, porque vai permitir que as empresas no Brasil possam acessar tecnologias mais avançadas, e isso é desejável. Então, incluir também os Estados Unidos e vários outros países do mundo nesse processo de estreitamento das relações comerciais, na minha opinião, é uma das coisas que pode ter um bom impacto positivo para a economia no futuro. Eu também destacaria a reforma tributária, como outro elemento também que pode ter um grande impacto para as perspectivas de retomada do crescimento econômico de maneira mais vigorosa no Brasil. Professor, muito se fala em taxa Selic, tesouro direto, investimentos e vários termos. Nós até conversávamos isso há pouco. Mas é até um pouco cruel com a nossa população, tantos termos e poucas explicações. Seria possível, assim, fazer um compilado desses termos e dizer, Tesouro Selic é isso, Tesouro Direto é isso, taxa Selic é aquilo, de forma, assim, bem simples? Uai, podemos tentar. Podemos? Então vamos lá, vamos começar por Tesouro Direto. Tesouro Direto. Uma parte muito grande da dívida pública brasileira é fundada, ela tem como base de recursos, de financiamento, a emissão de títulos que são negociados sob custódia. Então, assim, sempre esteve aberta a possibilidade de qualquer pessoa interessada, utilizando as casas que são licenciadas para isso, né, o investimento direto em títulos do Tesouro. E agora tudo isso está muito mais facilitado, porque a maior parte dos bancos comerciais, onde nós temos conta corrente, né, já oferecem também o serviço de custódia para investimento no Tesouro Direto, por exemplo. Então, é uma forma de alcançar essa possibilidade de investimento de uma maneira simples, que não envolve muita burocracia, que não envolve nenhum tipo de perda de tempo, né, adicional por parte do investidor. E é interessante para o Estado brasileiro também, porque ele consegue se financiar ampliando a margem de colocação dos seus títulos, portanto, o prêmio de risco, né, que fica embutido pode ser diminuído. Taxa Selic. Taxa Selic. Selic é o sistema de liquidação e custódia, e os bancos centrais do mundo inteiro adotaram já há alguns anos, desde o início dos anos 90, na verdade, uma forma de conduzir a política monetária que é chamada pelos economistas de regime de metas de inflação. E nessa forma de conduzir a política monetária, o principal instrumento que a autoridade monetária manipula é o que a gente chamaria de taxa básica de juros da economia. No caso brasileiro, quando nós adotamos o sistema de metas de inflação aqui no Brasil, a taxa Selic, que é uma espécie de média da taxa que os bancos cobram entre si no mercado interbancário, ela foi escolhida, né, para ser esse alvo, né, a ser perseguido pelo Banco Central no momento em que ele implementa a sua política monetária. E o Banco Central ele consegue, então, definir, né, qual que é o valor da taxa Selic que ele deseja que seja alcançado. Na última reunião de quarta-feira ficou decidido que ela deveria passar a ser agora de 6% ao ano, né? Antes estava em 6,5% ao ano. Diminuiu as notícias também. Isso, né? E como que o Banco Central, né, atua para produzir esse resultado? Né? Se a taxa ela é definida no mercado, né, como é que o Banco Central faz para que uma taxa de juros definida no mercado seja aquela que ele deseja? Né? É que o próprio Banco Central ele atua nesse mercado, né, comprando e vendendo títulos de dívida pública que estão na sua própria carteira. E com isso ele consegue produzir a taxa Selic, que é
desejada, então, é que servirá de base, né, da política que está sendo pensada para o futuro, de forma a conciliar os objetivos, né, de manter a inflação dentro daquilo que foi considerado desejável, sem prejudicar excessivamente a atividade econômica. Investimentos mais arrojados, quais são? Olha, eu não sou um economista de análise financeira, tá? Mas eu posso dizer que o arrojado está relacionado com riscos, né? A aceitação de que, eventualmente, né, você pode até ter, na média, né, um retorno mais alto, né, mas sem excluir a possibilidade de que você tenha, inclusive, prejuízos significativos, né? De uma maneira geral, as aplicações financeiras que são lastreadas em títulos de dívida pública compõem o mercado que a gente chama de renda fixa, né? Porque essas taxas de juros, uma boa parte delas já está ou prefixada ou indexada à própria inflação, enfim, já tem uma previsibilidade muito grande acerca de qual vai ser o retorno da aplicação. Mas muitos outros investimentos, eles são feitos em ativos cujos preços podem apresentar flutuações muito acentuadas. É o caso das ações na Bolsa de Valores, é o caso de debêntures, que são títulos lançados pelas empresas no mercado de capitais, é o caso de fundos que têm como base investimentos imobiliários em imóveis, esse tipo de investimento multimercado, de renda variável, embutem, então, esse risco mais elevado. Talvez você ganhe mais, mas você tem que aceitar a possibilidade de que acabe com um prejuízo significativo. Os mais conservadores seria poupança e outros assim? Exatamente. E simples, né? A questão da poupança tem também toda uma questão de simplicidade, de facilidade de fazer o investimento, o fato de ter isenção tributária, inclusive agora com a mudança da regra que está sendo pensada para o fundo de garantia por tempo de serviço, desde, se eu não me engano, começou no ano passado, 50% da lucratividade dos fundos que compõem a base do fundo de garantia estava sendo distribuída aos depositários, né, as pessoas que têm reservas, né, no fundo de garantia, e para o ano que vem deve ser adotada uma regra de distribuição de 100% de toda a lucratividade que possa ocorrer com os recursos do fundo. É difícil falar, né, que o futuro vai repetir o passado, mas se no próximo ano, por exemplo, a gente tiver uma distribuição de resultado do fundo de garantia para os trabalhadores que têm conta em 100% do que foi auferido, pela primeira vez o fundo de garantia vai ter um retorno superior, inclusive, à poupança. Com relação à poupança também, antes de 2013 ou 2014, não lembro exatamente qual foi o ano da mudança da regra, a poupança ela rendia uma correção monetária fixa pela taxa referencial, TR, que é uma espécie de indexador da inflação, mais 6% ao ano. E teve uma mudança na regra, né? Todas as aplicações de poupança posteriores a essa data, elas teriam uma fração da Selic, que é o que acontece com a maioria das aplicações de poupança que foram feitas a partir de então. As pessoas que não retiraram o depósito de poupança antes da mudança da regra, eles continuam tendo a correção monetária mais 6% ao ano, o que no cenário atual é algo que poucas outras aplicações podem alcançar. Então,
Tudo isso depende muito desse perfil que você está falando, se as pessoas são mais conservadoras ou não, mais dispostas a correr riscos ou não. Professor, o nosso programa aqui ele tem um alcance municipal. Nós sabemos que os municípios passam por um enfrentamento financeiro muito grande e a falta de repasses. É possível dizer ao gestor como ele deve ficar mais atento nesse momento de escassez, com a medida que ele deve tomar? Olha, de novo, né, a ideia é a questão do evento catastrófico. Né, o que aconteceu em 2015, 2016, em termos de queda da atividade econômica e, portanto, né, do funcionamento da economia e, é claro que a geração de receita tributária para os municípios está vinculada com a atividade econômica. Foi de extrema gravidade. O que se deixou de gerar de receita conforme o que vinha acontecendo anteriormente, quando a economia ainda operava, digamos, normalmente, é uma enormidade. Então, a perda de recursos que teriam sido aportados simplesmente com a manutenção da economia no seu ritmo normal anterior é muito grande. E não há uma válvula de escape que já tivesse sido pensada anteriormente para fazer uma adequação rápida dos gastos com relação a essas flutuações das receitas tributárias dos municípios. Isso cria um problema muito difícil de administrar, porque uma parte muito significativa dos gastos ela é obrigatória. O gestor público simplesmente não consegue, ele não tem autonomia, né, para lidar com uma redução desses gastos. Muitos desses gastos, inclusive, têm um crescimento vegetativo que independe, né, devido às obrigações legais da ação e das atitudes do próprio gestor. Então a situação ela é muito difícil, muito delicada e muito séria, né? Porque saúde não espera. Exatamente. Mas eu acho que é uma oportunidade também, sabe? Porque historicamente no Brasil é difícil a gente entender exatamente por que, né, nós produzimos esse resultado, mas o fato é que, se a gente olhar para uma série de atividades de alto impacto, né, no meio ambiente, no território, de enorme lucratividade para as empresas que operam, a contribuição dessa geração de riqueza para a sociedade, ela é muito pequena em comparação internacional. Então, assim, o exemplo clássico é da mineração. Né? A parte da renda que é gerada com a atividade da mineração, que reverte na forma de fundos públicos para a União, Estado e municípios, é muito baixa no Brasil. Né? E quando a gente tenta entender, mas por quê? Como foi possível, né, que a gente produzisse isso? Não dá para a gente desvincular do nosso sistema político. Né? Infelizmente, o nosso sistema político é um sistema que, mesmo com a abertura democrática, manteve elementos oligárquicos importantes, especialmente no que mais importa, que é a casa legislativa. Né? Eventualmente, movimentos políticos populares ou mais à esquerda até podem acessar o controle do executivo, especialmente pela característica do sistema presidencialista que a gente tem no Brasil. Mas mesmo quando conseguem, é muito difícil colocar seu programa, né, de fato em ação, porque vão ter que lidar com um legislativo que preserva, né, não que ele seja totalmente, mas ele preserva elementos oligárquicos. A competição política é muito limitada ainda no Brasil. E com a competição política limitada, né, a nossa representação nas casas legislativas, seja na vereança, seja na Assembleia Legislativa Estadual, seja no Congresso, ela também acaba sendo constrangida.
E o que a análise econômica e da ciência política traz de reflexão para a gente é que, na maioria das vezes, esse tipo de situação acaba gerando uma forma indireta de captura do Estado por determinadas elites locais. Essa forma de captura do Estado ela acaba acontecendo, por exemplo, impedindo que as casas legislativas tributem conforme as melhores práticas, os padrões internacionais. Então, como é que a gente pode entender que a mineração, historicamente, produza tão pouco de tributo para o Estado brasileiro? Acho que a gente precisa fazer essa conexão. E aí, para chegar no município, eu diria o seguinte, ainda existe uma quantidade muito grande de municípios, e talvez por isso que eu digo que a crise pode ser uma oportunidade interessante, nos quais a arrecadação de tributos próprios é extremamente limitada. Tá? Como é que você pode entender que algumas cidades, né, relativamente desenvolvidas do ponto de vista da produção industrial, da prestação de serviços e tudo mais, por exemplo, não cobrem IPTU ou tenham, né, tarifas de IPTU tão pequenas? Né? É porque, bom, claro, né, quem pagaria o IPTU? É exatamente uma parcela melhor posicionada da sociedade local. Né? E exatamente porque o nosso sistema político ele restringe a competição, nós produzimos, né, uma vereança, uma Assembleia Legislativa pouco atenta à tributação adequada daqueles que poderiam aportar mais, né, para o financiamento das atividades essenciais do Estado e dos municípios. Né? Então, acho que isso vale para o IPTU, isso vale para o ISS. Enfim, tem trabalho que pode ser feito, né, nessa perspectiva, e eu acho que a crise ela abre uma oportunidade, né, para que isso, determinadas barreiras estruturais aí possam ser superadas. Meu pai costuma brincar, na crise uns choram, outros vendem lenço. Professor, para que a gente possa assim, compreender de uma forma e encerrar aqui a nossa entrevista, o nosso país ele é muito privilegiado em termos assim, de riquezas naturais, de não termos nenhum tipo de catástrofe natural também, nós não temos terremoto, nós não temos nada que possa assim, deixar a nossa população insegura. Mas também nós somos o país da desigualdade. No ponto de vista e na perspectiva econômica, como fazer com que os nossos privilégios e a nossa consciência enquanto população consigam se fundir e nós consigamos construir um país mais equilibrado, mais justo, igualitário e fraterno? Bom, pergunta oracular, né, professor? Mas muito interessante, muito fundamental. Bom, eu acho que um caminho essencial, né, para lidar, para reduzir, né, os efeitos adversos da desigualdade passa naturalmente pela educação. E para a gente entender, ir além do que eu falei sobre o sistema político, né, do sistema político ser oligárquico, a sociedade precisa também ter raízes conservadoras muito entranhadas, né, para que esse resultado do sistema político oligárquico, né, de um Estado limitado na sua capacidade de resolver os problemas que a população demanda, tem a ver com um enorme conservadorismo também da sociedade brasileira. Quando a educação pública era voltada fundamentalmente para, no nível assim, fundamental, ensino médio, para os filhos das famílias
de classe média, melhor posicionadas, né, nós tivemos no passado uma educação que era reconhecida por uma boa qualidade. Quando o sistema se generaliza para atender, né, os filhos das famílias que chegam, né, com um déficit, né, de pouco capital cultural dentro de casa, né, de privações também, o sistema passou a entregar uma educação de pior qualidade. Então, a educação brasileira, voltada para o ensino fundamental e para o ensino médio, ela ampliou muito o seu raio de cobertura, né, mas ela perdeu qualidade, né, na década de 70, na década de 80 principalmente. E com a redemocratização, muita coisa boa começou a acontecer, especialmente no que diz respeito à universalização, ou seja, a escola pública hoje, o ensino fundamental, praticamente 95% ou mais dos filhos das nossas famílias conseguem acessar, né, com um nível mínimo, né, de qualidade, né, sendo garantido, mas com sérios problemas ainda no que diz respeito à manutenção dos filhos das famílias mais pobres no ensino médio, que também preserva essa qualidade, deixa muito a desejar. E agora que nós vimos observando, né, algo que começou na década de 90 ainda, e que se aprofundou na primeira década do século XXI agora, é uma universalização também, universalização não, mas da primeira vez nós começamos a ter filhos de famílias mais pobres nas universidades públicas brasileiras. O que também é um caminho, né, junto com os programas que permitiram uma maior atenção no ensino privado, universitário também, para esse tipo de público, também seria um caminho fundamental para a superação da desigualdade, na medida em que iguala as oportunidades. Né? De fato, a gente possa, não que iguala totalmente, mas onde o filho de uma família pobre possa competir com o filho de uma família de classe média bem posicionada ou rico, na disputa por boas vagas, né, no mercado de trabalho. Então, essa desigualdade ela estava diminuindo. Né? A desigualdade de renda estava diminuindo no Brasil, a desigualdade de oportunidades estava diminuindo no Brasil. E, de uma hora para outra, a gente vê uma reação tão forte e que está tão entranhada, porque é tanta gente na sociedade brasileira que expressa isso de uma maneira, inclusive com uma carga de preconceito muito pesada, como se a universidade pública ou o sistema universitário tivesse pervertendo, né, os seus filhos, né, enfim, você começou a ter, né, a plantar uma sementinha na cabeça do brasileiro de que a porta da saída, né, para uma maior igualdade pudesse ser, na verdade, algo ruim, ou nefasto, ou negativo. Como entender que a gente possa ter chegado a esse ponto sem levar em conta esse conservadorismo tão entranhado, né, na nossa sociedade? Então, tem coisas que são herança, né, de um passado distante, mas que, infelizmente, guardam uma inércia, né, assustadora. Né? Ou seja, eu não consigo entender isso sem lembrar o que foi o passado escravocrata da sociedade brasileira, né, no século XIX, né, até o final do século XIX praticamente. Professor, eu agradeço muito a sua participação, contribuição aqui para o IDCT. Eu que agradeço, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, tá bom? O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.